o podcast Três Irmãos compartilhou novamente um trecho de um debate que teve entre o Loconte e o Gustavo Machado. Aí o que é que acontece? Eu vou botar para vocês aqui um trechinho de 5 minutos, mas eu não vou botar toda, eu só vou botar a parte que importa e vou comentar por cima sobre uma coisa insistente que tem aparecido dentro da esquerda radical, através do Gustavo Machado principalmente, que é dizer que a economia é pseudociência, né? É desmerecer a economia enquanto ciência. E muitas vezes desmerecer os economistas também. Vou colocar aqui para mostrar para vocês e vou dar minha opinião sobre isso. Ele é economista, hoje é tudo pseudociência. Você acredita que a economia é uma ciência, uma pseudociência? Não. Aí ele diz, né, não, economistas não, a economia é uma pseudociência e tal. Só que aí quando você diz que a economia é um pseudociência, você pode não estar querendo dizer que os economistas não são, mas o público vai captar que é. Bem, se você está dizendo que economia é uma pseudociência, então quem faz ciência econômica, quem é divulgador é tudo pseudocientista. Porque é só você pensar o seguinte, você há de convir comigo que design inteligente é pseudociência, certo? Por quê? Porque não é verdade. Na verdade, pelo menos não se tem prova de que Deus criou o mundo e tal. Você pode ter sua fé e tal, mas eu até tenho a minha também. Eu acredito em Deus, mas é pseudociência. Porque não se tem comprovação científica que Deus existe, não tem comprovação científica que houve um criador. Inclusive, se tem provas do contrário, né? De que a Terra não foi criada, a Terra surgiu, eu não vou entrar nesse aspecto porque não é a minha área. Mas o que acontece? Quando você diz que a Terra, ou melhor, que design inteligente é pseudociência, você concorda que quem defende isso, advoga por isso, é um pseudocientista? Sim, né? Então, quando você fala que a economia é pseudociência, é uma condição sine qua non, né? Você pega e diz, economia é pseudociência, então seu público vai captar o quê? Economistas também são. Se você estuda isso, se você é um economista, você é um pseudocientista. Na minha visão, uma coisa não se desassocia da outra quando você faz um comentário desse, tá? Mas vamos lá. Um pensador fundamentado, Deixa eu voltar um pouquinho aqui num ponto interessante. Tem algum pensador... Economia pseudocientífica, macro e microeconomia. Pergunta honesta mesmo. Sim. Tem algum pensador fundamentado, credível na academia internacional que defende esse ponto de vista? É pergunta séria mesmo. Não faço a menor ideia. Tá. Não faço a menor ideia. Para mim, isso é uma interpretação minha, tá. E para mim isso sai necessariamente da própria teoria do Marx. Por isso ele não escreve uma economia. Vamos lá. O cara pega e diz, o Loconte, você tem alguma referência, alguém que fala isso, o quê? Aí a resposta, não tem a menor ideia. A fonte basicamente é ele mesmo. Minha gente, sinceramente, se você faz uma afirmação dessa, olha, economia é pseudociência, então você tirou isso de algum lugar. Aí, tem alguém que sustente isso, Gustavo? Não faço ideia. Basicamente ele disse, a fonte sou eu, porque ele disse a opinião dele. Gente, isso é ridículo em tantos aspectos. Em tantos aspectos. E eu fico incrédulo que ninguém falou isso na época, quando saiu esse vídeo. De que o Gustavo Machado simplesmente... E essa afirmação é pseudocientífica. Essa afirmação é pseudocientífica. Eu posso, por exemplo, afirmar aqui... Olha, a física é pseudociência. Aí vão me perguntar com toda razão. De onde você tirou isso? É a minha opinião. Mas tem algum autor que fala... Não tem. Não faço a menor ideia se tem. É porque eu acho que é. Então é. Isso não tem sentido nenhum, cara. Não tem sentido nenhum. Isso é um absurdo. Aí ele vai falar mais coisa aí, ó. Um pensador fundamentado, credível na academia internacional que defende esse ponto de vista? É pergunta séria mesmo. A mim isso sai necessariamente da própria teoria do Marx. Por isso ele não escreve uma economia, ele escreve uma crítica à economia política. Ou seja, ele está fazendo uma crítica à possibilidade de sistematizar de maneira científica a sociedade capitalista. Ela não é passível de uma sistematização nesse sentido. É isso. Tem autores que vão nessa direção, na minha opinião. Hector Benoit, no Brasil, por exemplo, e tal. Ok. Tudo certo?
Eu quero te fazer outra pergunta. Vamos lá. Já diria Sérgio Foguete, né? Complicado isso aí, cara. Vamos lá, deixa eu botar em tela cheia. Vamos lá, um minuto de silêncio. Cara, veja só. Beleza. Marx, ele falou e tal, a crítica da economia política. Mas Marx, em nenhum momento, ele fala economia é pseudociência. Ele não fala isso. Ele não fala. Aí eu nem vou discutir aí, ele sabe mais do que Marx do que você. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que ele sabe mais do que eu, porque fica claro aí em todo debate que ele participa que ele sabe muito de Marx. Mas pelo visto, isso daí ele não sabe, né? Marx não fala que a economia não é ciência, né? Se você tiver alguma prova de que Marx disse isso, você coloca aqui nos comentários. Aí eu vou ter o maior prazer em dizer, pô, cara, não sabia. Jura você, eu digo. Mas assim, ele até fala, eu não prestei atenção se ele falou aí no momento que eu botei pra reagir esse textinho, mas eu vi o vídeo todo e ele fala assim, porque a economia tem a questão do individualismo metodológico e tal, não sei o que. Vamos lá, galera, é o seguinte. Economia, como toda ciência, absolutamente toda ciência, existem áreas da economia, assim como existem áreas da física, assim como existem áreas da sociologia, todas têm vertentes, certo? Na física tem física quântica, tem física de partículas, tem física disso, física daquilo. Tudo está dentro da física e cada uma fala uma coisa. Na economia também. Só que, como a economia é uma ciência social, ela, por ter as escolas de pensamento econômico, algumas, com o passar do tempo, ela vai tendo mais predominância. Aí eu vou usar uma frase, parafraseando, que eu não lembro exatamente como está escrito, que Marx fala, já que temos aí o nosso marxista, que ele fala o seguinte, né? Marx disse que as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. Em todo momento da história é assim e eu concordo. Então, isso que ele está falando de individualismo metodológico, de tomar a economia como algo que pode sistematizar tudo com cálculos matemáticos, isso não é a economia. Isso é um pensamento dentro da economia. É um pensamento. Pessoas que hoje são a hegemonia da ciência econômica tomaram a hegemonia do poder. Enfim, você entendeu? Tomaram a hegemonia do pensamento. Principalmente não, a partir da década de 80, quando a era keynesiana acaba, né? Entre os anos 30 e 70 foi predominante o pensamento keynesiano. Aí teve o bem-estar social, o pessoal geralmente chama de era de ouro do capitalismo, construiu todo o welfare state, só que quando vem a crise, principalmente crise da dívida que acontece, se mudou a hegemonia do pensamento, né? Aí se a gente for falar de Thomas Kuhn, por exemplo, né, filósofo da ciência, aí houve aconteceu uma mudança de paradigma, né, que foi a crise. E com a crise, o que se conviu dizer foi: a culpa é do pensamento keynesiano e a solução é isso aqui. Aí que veio todo o neoliberalismo e tal, que está até hoje. Com o pensamento neoliberal, aí sim você pode dizer individualismo metodológico, tudo em questão de modelagem econométrica. Geralmente hoje na ciência econômica mainstream, para você que não sabe o que é mainstream basicamente é o pensamento hegemônico de qualquer área. O mainstream econômico é o mainstream dos métodos quantitativos, onde tudo tem que ter cálculo e tal. Isso é tido como científico, é tido como algo que é mais forte. Antes não era assim, antes tinha mais um pensamento crítico, hoje não tem tanto no mainstream. Isso vai mudar no futuro, dependendo do que aconteça aí nos próximos anos, décadas, enfim. Isso sempre muda. Não mudou no período recente, depois da crise de 2008, infelizmente, mas a tendência são as coisas irem se modificando, para o bem ou para o mal. Então, você não pode afirmar que uma ciência é pseudociência baseado em comportamento de alguns agentes. Você não pode fazer isso. Você não pode, porque não é toda a ciência econômica que tem essa característica
de matematizar tudo. Agora, matematizar, quando eu falo, é no sentido ruim da coisa. Porque a economia heterodoxa, ela tem seus modelos matemáticos, tem seus modelos econométricos, mas a diferença são os parâmetros. A econometria, que é a estatística com o nome mais bonitinho, para dizer que é de economia, não é ruim. Não é ruim. O problema é como você interpreta o modelo e qual modelo você está usando. O problema é quais são os pressupostos. Os pressupostos atendem à realidade? Atende. Não atende, então fica difícil você dizer que é útil. Só que, apesar disso, temos toda uma questão do pensamento hegemônico que tudo coaduna para, coincidentemente, ficar do lado do mercado financeiro, etc, etc, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas você não pode dizer que isso é economia. A economia não é isso. Existe a economia da parte matematizada, existe a economia da parte da história econômica, existe várias vertentes, certo? Então, assim, é um desconhecimento do que é economia, a pessoa afirmar isso. E muito me admira tanta gente ficar repetindo esse bordão aí de que economia é pseudociência, já que de onde está saindo isso, a fonte é ele mesmo, né? Repito, Loconte perguntou: tá, Gustavo, mas qual é, me dê alguma referência e tal. E ele responde: não faço ideia, é uma opinião minha. Não é assim que se faz ciência. Eu sei que ele aí no podcast não tá fazendo ciência. Eu não tô querendo dizer que num podcast você tem que fazer ciência. Mas se você se propõe a fazer uma afirmação tão forte, você tem que ter pelo menos o mínimo de coerência, mínimo de fontes, porque eu não posso sair por aí falando que física é pseudociência, que química é pseudociência, sem ter embasamento nenhum. E às vezes o embasamento que você tem é falso, porque, por exemplo, o embasamento dele é ele mesmo, né? Então aí, pessoal, é isso que eu tenho para dizer. Me diga o que é que você acha, me diga se você concorda com ele, me diga se você concorda comigo. Dê sua opinião, curta esse vídeo, se inscreva, muito obrigado e até o próximo.